32 graus é a temperatura. Estamos de volta com o Conexão da Tarde na Guarujá. E eu já tenho na linha para conversar conosco o presidente da AEMPLO e CDL de São José, o Marcos Souza. Tudo bem, Marcos? Prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem, boa tarde a você, aos ouvintes. Bom, vamos falar sobre a questão das regras aí para as feiras itinerantes. O que foi definido aí já foi em função também da pressão empresarial que houve, presidente? Perfeito. Nós tivemos aí no final do ano passado, no semestre, no final, uma série de feiras que se denominavam feiras do Brás, né? Uhum. Esse, na verdade, foi um evento que aconteceu em várias partes do país. E causou revolta em comerciantes em diversas regiões, aliás, em todas as regiões por onde essa feira passou. Porque ela veio em todas essas regiões com uma concorrência totalmente desleal, né, numa condição totalmente inadequada no quesito concorrência com o comércio, né, com produtos de origem duvidosa, numa situação inadequada para atender o consumidor, com preços que realmente o Paraguai acaba sendo até caro perto deles. Então, assim, é uma situação que não agrega para o município, não agrega para o consumidor, pelo contrário, só prejudica. Então, o nosso pedido à Prefeitura de São José e às prefeituras aqui do entorno, da Grande Florianópolis, foi no sentido de não proibir essa ou qualquer outra feira, mas sim de regulamentar melhor para que qualquer outra feira, não essa especificamente, a gente está pegando essa como exemplo, mas qualquer outra feira que queira se instalar na região tenha um crivo, tenha uma regulamentação mais adequada, principalmente para proteger o comerciante local, que aqui vive, que aqui gera emprego e renda, e para proteger também o consumidor, que por vezes acha que vai levar vantagem, mas acaba comprando um produto que depois ele não tem onde trocar, não tem para quem reclamar, e pode ser sim danoso para ele, para os seus filhos, né, enfim. Bom, e a ideia é que todas as cidades no entorno aqui também tenham a mesma atitude em relação a essas feiras, é isso? São José saiu na frente e fez isso através de um decreto do Executivo, que não impede que o Legislativo em breve o torne lei. E o nosso pedido, isso já foi oficiado a todas as prefeituras da região da Grande Florianópolis, que tomem isso como exemplo, né? E busquem também regulamentar, porque esse comércio, como eu disse inicialmente, ele prejudica de grande monta não só o comerciante, mas principalmente o consumidor. Então essas novas regras, elas trazem condições para que as feiras de artesanato, as feiras de exposição, ou até mesmo uma feira comercial, ela possa sim acontecer, elas possam acontecer, né? Mas elas vão ter que obedecer uma regulamentação mais rígida, mais adequada com o contexto do município e protegendo os interesses da economia como um todo, né? Principalmente do próprio consumidor. Pois é, e nessa hora também tem que entrar um pouco da consciência do consumidor também, nós estamos falando consumidor, mas ele é o primeiro a adquirir, de repente, produtos dessas feiras, né, que tem origem, como o senhor mesmo falou, suspeita e duvidosa, né? Sim, nós temos que embutir na consciência da população que o desenvolvimento econômico de qualquer região, ela depende primordialmente da sua própria população. Que privilegie o comércio local, né, que adquira por aqui os seus produtos, que faça por aqui o seu consumo. É claro que nós temos nessa região uma vocação muito grande para o turismo, então nós temos também que capacitar o nosso empresário, capacitar a própria população para receber bem esse turista, ter infraestrutura para isso. Mas o primordial do desenvolvimento, e isso é modelo lá fora, é modelo na Europa, a base do desenvolvimento ela está na própria região. Então, se você não criar condições para que esse desenvolvimento seja sustentável, ele seja
visto como uma política de médio e longo prazo, você está criando uma regra básica de desenvolvimento sustentável. Então, esse decreto, em São José especificamente, que nós esperamos ou por decreto, ou por portaria, ou por legislação, se tome as mesmas providências de outros municípios, resguarde essa linha básica de pensamento, que é desenvolvimento sustentável, ou seja, fazer com que o próprio empresário devolva à população aquilo que ele precisa, né, para poder movimentar a região, para poder desenvolver economicamente o município e que possa a população usufruir desse desenvolvimento, tendo como princípio básico o aumento da sua própria qualidade de vida. Certo. E em São José, então, já as regras já estão definidas em relação a essas feiras itinerantes? Estão definidas, publicadas e estão valendo. As próximas feiras que tiverem interesse em instalar em São José terão condições, mas terão um crivo melhor regulamentado, melhor ordenado e serão muito bem-vindos se quiserem fazer as coisas dentro das regras claras que não prejudiquem o município. Muito bom, muito bom. E se puder estender para os municípios vizinhos, seria melhor ainda, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Sem dúvida. Nós, inclusive, entregamos agora, nessa semana, nossa última participação, nossas últimas orientações e sugestões ao projeto de lei que será entregue pelo governo do Estado à Assembleia já no início do ano legislativo, para composição definitiva da região metropolitana. Então, por isso que nós solicitamos também as outras prefeituras, porque São José, Palhoça, Biguaçu, esses municípios não podem mais pensar essas questões isoladamente, né? Cada um tem a sua autonomia, mas é preciso pensar as questões de desenvolvimento econômico como um todo. E outras questões como mobilidade urbana, segurança, saúde, educação, saneamento, né? Tudo isso tem que ser pensado em conjunto. Enquanto nós não temos essa região estabelecida, nós temos que trabalhar essas questões município por município, usando os bons exemplos de cada município, compartilhando ideias e compartilhando atitudes que venham em prol do desenvolvimento sustentável dessa região, né, e beneficiando diretamente a população. Como é que o empresariado aí de São José recebeu essa notícia, hein, o presidente? Comemorou o pedido, desde o início do anúncio da primeira feira, era que se pudesse impedir esse tipo de evento. Infelizmente, na primeira vez, nós não conseguimos impedir a feira, e teve em São José por 2 vezes. Da primeira vez nós não conseguimos impedir porque não houve tempo hábil, a prefeitura acabou expedindo o alvará, né, sem ter um conhecimento mais específico, mas, diga-se de passagem, o empreendimento atendia a legislação local, e na segunda instância nós recolhemos, na segunda edição nós nos reportamos ao judiciário, que acabou entendendo, como havia emitido o alvará da primeira vez, que ela poderia acontecer na segunda. Então o resultado mesmo era uma nova legislação para evitar efetivamente esse problema, e graças aí à atenção do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Souza, junto com a Procuradoria e com a Prefeitura, com a própria prefeita, deu uma prioridade a esse assunto e resultou aí nesse decreto que temos certeza vai beneficiar, volto a dizer, não só a classe empresarial, mas principalmente o próprio consumidor, a própria população. Com certeza. E, bom, as feiras não vão deixar de existir, né? Mas dentro de uma, como o senhor mesmo disse, dentro de uma legalidade, né? Sim. O decreto, inclusive, protege as feiras locais, tá? As feiras de artesanato, as feiras, no caso de São José, dos Oleiros, essas feiras todas regionais, ela protege essas feiras. Permanece. O que nós não queremos são intrusos que venham aqui com práticas inadequadas, com práticas antiéticas, com práticas que querem que morde os bons princípios empresariais. Essas feiras aqui, nem nós, a classe empresarial, eu tenho certeza que nem a sociedade deseja. Muito bom. Presidente da ENFO CDL de São José, Marcos Souza, muito obrigado, hein, pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Um grande abraço a você, aos ouvintes, e um excelente 2014 a todos aí, apesar de já estarmos em fevereiro, mas acho que ainda temos que desejar aí a todos um excelente ano. Obrigado aí ao presidente da ENFO e CDL de São José, o Marcos Souza, nos trazendo aí essa notícia de que já é lei, né? A pressão dos empresários definiu essas regras para feiras itinerantes.
e a Enfro e CDL de São José enviaram ofícios, né, para as prefeituras da região metropolitana de Florianópolis, incentivando que tenham a mesma atitude, né, de conceber regras claras como estas aí de São José, em que ficou determinada a realização de feiras itinerantes 45 dias antes ou depois de qualquer data comemorativa, né? Além disso, elas só podem funcionar, como ficou claro na entrevista aí do presidente da Enfro e CDL de São José, elas só podem funcionar com prévia autorização do poder público municipal.